Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que está aí nos acompanhando. Desde já, muito obrigada e eu te convido a participar desse nosso bate-papo, que hoje o assunto é sério, é importante e o que é bom é para ser compartilhado. Então, já te peço que depois que você ouvir essa conversa, você compartilhe essas informações, porque é séria e é importante. Hoje nós vamos falar do projeto Usa Práticas Esportivas para conscientizar jovens sobre o Setembro Amarelo, mas dentre isso tudo, lá no decorrer da nossa conversa, a gente vai tocar sobre um assunto muito sério, que é sobre a saúde mental dos nossos jovens. Então se liga que a conversa é boa, porque a nossa convidada de hoje, já estou aqui com ela, é a Vanessa Dinelli, psicóloga, que vai esclarecer tudo isso para a gente. E seja bem-vinda, sua primeira vez aqui com a gente. Obrigada, seja muito bem-vinda. Adriana. É uma honra estar aqui com você nesse podcast para falar de um assunto, né, tão importante, necessário. Exato. E o prazer é todo nosso. Primeiramente, eu quero te agradecer você ter disponibilizado o seu tempo para aqui estar compartilhando com a gente, porque a nossa rádio tem de tudo um pouco, principalmente aí utilidade pública, né? Que é assuntos sérios, assuntos de suma importância que a gente leva para quem nos acompanha. Uhum. E, primeiramente, para a gente começar, considerando aí que os jogos da juventude, né, eles buscam aí integrar o esporte, o lazer para o desenvolvimento dos jovens. Como é que você enxerga a importância de promover esse tipo de evento dentro do projeto Crescer? Primeiramente, Adriana, esses jogos da juventude foram pensados como uma atividade ali do mês do Setembro Amarelo, né, em alusão à prevenção ao suicídio. E todos os jogos, eles são voltados para essa temática, né? E é no intuito de integrar esses jovens entre todas as oficinas, de fazer com que eles socializem, de que eles desenvolvam suas potencialidades, suas habilidades e que criem também vínculos e redes de apoio. Também, ali eles têm uma equipe multidisciplinar, né? Dando ali todo aquele apoio, sim, aquele encaminhamento ali na vida. Esses jovens que não tiveram aí oportunidade de um ensinamento, de valores familiares, tudo isso ali está dando uma formação continuada, né? Sim, o projeto Crescer, ele conta com uma equipe de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, advogados. Então, nessa equipe a gente trabalha totalmente voltado para aquele adolescente, para prestar uma assistência para ele, né, e retirar aquele jovem do mundo da criminalidade, né, são jovens em situação de vulnerabilidade social, econômica, psicológica. Então, o projeto Crescer entra com o fim de desenvolver uma habilidade para aquele adolescente, para que ele possa ocupar ali aquele tempo ocioso que ele tem, né? Então, para você que está aí em casa nos acompanhando, já se liga aqui na nossa conversa, porque ela é de suma importância. Está passando por uma situação difícil em casa com algum jovem, ou conhece alguma família que está passando por esse processo. Então, essa conversa vai ser de autoajuda. Então, acompanhe a gente, né? E, Vanessa, nós sabemos que a saúde mental também ela vai além do cuidado clínico, né? Sim. Como é que o projeto Crescer ele incorpora esse cuidado aí no cotidiano dos adolescentes? Sabemos que é uma fase muito difícil, né, dos nossos jovens. É uma Sim. fase bem minuciosa para lidar com eles. Sim, o projeto Crescer é um projeto que conta com 7 oficinas e cada oficina desenvolve uma habilidade. Temos lá a oficina de compostagem, onde eles trabalham com plantas, adubo, preparação de terra. Temos a oficina de corte e costura, onde eles aprendem a costurar, fazer roupas. Temos a oficina de artesanato, de panificação, de marcenaria, trânsito. Então, em todas essas oficinas, os nossos jovens estão ali desenvolvendo uma habilidade, né, para a vida mesmo. Muitos de lá saem com o próprio negócio. Olha que bacana. Saem com a vida totalmente mudada. E ali, durante o tempo deles no projeto, a gente, muito mais do que ensinar uma habilidade, acompanha a vida daquele jovem, tanto no quesito escolar, aconselhando para que eles permaneçam na escola, que não desistam dos estudos. A gente tem também, recentemente nós fizemos uma sala de acolhimento psicológico para eles lá, que foi totalmente feita, né, por eles, pelas oficinas, as oficinas
os integrantes das oficinas prepararam um ambiente para que eles mesmos possam utilizar para ter aquela escuta psicológica que acaba tendo que acontecer em alguns momentos. Muito necessário, né? Principalmente nessa fase, na situação de vida que cada um leva. E você estava citando aí na questão das oficinas e eu fiquei assim pensando em cada uma no momento em que você falava, eu estava ali processando. São trabalhos terapêuticos. Mexer com planta, marcenaria, panificação, eu gosto de todos. Sim, Adriana, totalmente terapêutico, né? E principalmente aquelas oficinas que requerem um cuidado mais manual de concentração, Exato. de desenvolver ali a capacidade de se manter atento ao que está fazendo, concentrado, habilidades artesanais e também é uma tão importante quanto que é a panificação, né? Onde eles aprendem a fazer comida, bolo, pizza e coisas assim tão manuais, tão terapêuticas para aquele adolescente que às vezes está com algum problema de depressão, ansiedade. Ele pode, ali naquele momento que ele está no projeto, deixar um pouquinho os problemas de lado, os problemas ali da fase da adolescência, né? E de toda essa questão que envolve a adolescência, para se concentrar ali naquelas habilidades novas que ele está desenvolvendo dentro do projeto. Nossa, isso é muito bom. E hoje em dia, a ansiedade, a depressão é uma coisa assim que está tomando conta das pessoas, né? E se a pessoa não procurar ali sua válvula de escape, ela se envolve e acaba prejudicando a própria vida por conta de tanta ansiedade, depressão. É o mal do século, né? Como o povo diz. Sim, Adriana. Lembro-me do começo do projeto, quando eu iniciei minhas atividades lá no projeto, tinha uma integrante do projeto que ela tinha constante crise de ansiedade e ela estava constantemente pedindo ajuda, né, psicológica. Estávamos sempre ali prestando um acolhimento para ela diante dessas crises. Ela chegava a chorar ali dentro do banheiro, a correr pelo projeto. E ao longo do tempo, né, que fomos trabalhando nessa integrante, e hoje essa integrante ela tem o próprio negócio dela, criou uma empresa virtual, né, onde ela vende bolos, doces e tudo aprendido na oficina de panificação do projeto. E ela conta que isso ajudou muito ela com relação à ansiedade que ela tinha, aquela baixa autoestima, aquela percepção que ela tinha de si mesma foi totalmente mudada através ali do que ela aprendeu no projeto e ela levou como um próprio negócio dela. E hoje ela já não tem mais essas crises, hoje ela se sente, tem aquela sensação de propósito de vida, do que ela faz, aquela autoestima, autovalorização. Olha, isso é maravilhoso ouvir isso, viu? É por isso que eu acho tão importante essa nossa troca com você que está aí nos acompanhando, pela questão de se você conhece alguém ou está vivenciando, de repente, uma situação que nem essa troca de experiência que serve para você ver que funciona. Trabalhos terapêuticos, uma consulta com a psicóloga, isso aqui é uma terapia, essa nossa conversa é uma terapia, essa nossa conversa mostra aí um norte para as pessoas que ainda estão perdidas, que não se encontraram ali com seu jovem, está enfrentando um monte de problemas, essa situação de saúde mental que assola aí os nossos jovens. Então, assim, tem saída, né? Tem saída. Tem saída. Só não pode buscar muito tarde. O quanto antes ali você buscar uma ajuda, isso é muito bom. Aí, voltando lá para o projeto, né? As brincadeiras e as atividades físicas, elas podem ter aí impactos emocionais profundos, né? E de que maneira você percebe que elas contribuem aí para o desenvolvimento emocional dos participantes? Então, além de todo esse apoio que os nossos jovens contam hoje no projeto, eles têm também uma vez por semana uma oficina chamada Oficina de Cultura e Lazer, onde eles praticam os esportes ali semanalmente, junto ali de 2 instrutores, né, que é a Mari e o Janerson, que acompanham eles ali com atividades esportivas, de futebol, de vôlei, de xadrez, que são atividades que semanalmente contribuem muito para a saúde mental. Poxa, que bacana. E durante a rotina do projeto, é possível identificar aí sinais de sofrimento ou vulnerabilidade nos jovens? Quais são os sinais assim que mais chamam a sua atenção? E como é que vocês lidam com eles? Sim, Adriana, ultimamente a gente tem enfrentado muito o problema da depressão e da ansiedade, né, nos nossos jovens. E principalmente a questão da autoestima.
que se deve muito ao movimento das redes sociais, né? Exatamente. Onde os adolescentes estão muito inseridos ali e há aquela comparação da vida perfeita que é postada. Exatamente. Muitas vezes a gente sabe que não é a vida perfeita, mas que os nossos jovens estão tendo aquilo ali como segmento e virou uma coisa que meio que sem controle, né? A gente sempre está aqui também, todos os psicólogos que chegam aqui, eles estão abordando a mesma coisa. Vamos dar limite aos nossos filhos, mas a gente sabe que é uma coisa tão difícil. O pai, a mãe sai para trabalhar, fica com outra pessoa, o filho fica ali com o celular livre. Às vezes a gente tem que olhar o que é que a gente... bloquear ali alguma coisa que não seja para ele, colocar uma coisa mais leve, mas mesmo assim a gente sabe que não é saudável, né? Essa comparação, a perfeição que as pessoas mostram nas redes sociais, aquilo que até criança, outro dia o meu filho de 10 anos estava comparando, nossa, porque fulano tem isso, 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 eu também quero. Eu disse, olha, às vezes ele está fazendo isso aqui só para mostrar o vídeo, às vezes ele nem tem, está na casa de outra pessoa, e você não é assim, nossa vida é assim, 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 você não deve estar se comparando com isso aqui, e vai aquela conversação inteira, né, para desfazer aquilo ali que ele viu, que eles acreditam piamente ali nas redes sociais. Exatamente. E se tratando de adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade econômica, social, né, e psicológica, isso vem ainda muito mais forte. Impacta muito, exatamente, porque você vê outros adolescentes da sua idade fazendo coisas que você ainda não tem acesso, que você não pode ter acesso, né? E há muito essa comparação entre eles ali, né, com eles mesmos, com os colegas, com a vida, né, que é postada. E então isso gera muito problema de autoestima, da forma como eles se veem mesmo. E muitas vezes eles não se sentem capazes de conseguir desenvolver uma habilidade ali nas oficinas. A gente geralmente faz uma pré-seleção, né? Vê o perfil daquele adolescente, em qual oficina ele melhor poderia desenvolver o potencial que ele tem. E quando a gente coloca, muitos adolescentes vêm falar, às vezes, né, que eu não consigo desenvolver isso, eu não consigo fazer isso, eu não consigo costurar, eu não consigo pintar. E quando a gente dá a oportunidade, eles mesmo percebem que eles conseguem sim, que eles são capazes sim de desenvolver aquela habilidade. Então, assim, nos jogos, né, se tratando do esporte, o esporte causa muito isso, né? Você, às vezes, desenvolve habilidades que você nem imagina que teria. E esses jogos da juventude vieram com esse propósito de mostrar para eles o potencial que eles têm, a habilidade que eles têm em alguma coisa e que todo mundo pode ser bom em alguma coisa, né, Adriana? Um leque de oportunidades, né? Um leque mostrando aí várias saídas. Olha, tem saída para isso, isso, isso. Uma coisa vai ali ajudando a outra. E a gente sabe também que nessa fase o acompanhamento psicológico ele é fundamental nessa fase da adolescência, né? O projeto ele oferece algum tipo de suporte nesse sentido. E como é que funciona na prática quando você detecta algum jovem ali passando por uma problemática que está visível, né? A psicologia dentro do projeto Crescer, ela funciona de uma forma mais social. Ela é diferente daquela psicologia do consultório clínico, ali sentadinho, onde o adolescente chega e fala o que ele está sentindo, o que ele está passando. No projeto, isso é o oposto, né? Nós temos que identificar que aquele adolescente está passando por alguma situação complicada. Então, eu tenho sempre aquele olhar de enxergar que aquele integrante está de uma forma diferente, está se comportando de uma forma que não é habitual, e aí a gente chama para conversar, levamos para a sala de acolhimento, tenta entender a situação dele, tenta ajudar, direcionar, encaminhar para os órgãos de proteção, se for o caso. Então, a psicologia dentro do projeto, ela é ativa nesse sentido. Nós vamos até esses adolescentes, né? Principalmente porque hoje em dia, né, os adolescentes eles têm se isolado mais, eles não têm falado muito sobre o que eles sentem. E também, Adriana, há muito movimento de se autodiagnosticar pelas redes sociais, né? Então, tem muito isso deles já dizerem que eles são
depressivos, que já tem borderline ou algum tipo de transtorno, TDAH, sem mesmo ter feito algum tipo de acompanhamento psicológico. Então, é muito, muito delicada essas situações e a gente tenta acompanhar de perto, tenta direcionar, dar o suporte, encaminhar para todos os órgãos que são importantes, encaminhar. E assim que é feito esse nosso olhar para eles. Entendi, até porque a internet nem 100%, ela não é 100%, né? Tem muitas histórias ali verídicas e outras não. Exatamente. E aí, para filtrar tudo isso, né, o jovem precisa ter um amadurecimento e um certo discernimento, que é uma fase que ainda não tem muito, né? Uhum. Ainda precisa do direcionamento ali do seu responsável. Sim. E é comum que a ansiedade e o estresse eles afetem aí o desempenho escolar, o desempenho social do adolescente, e de que forma os jogos e as atividades eles ajudam a reduzir essas situações. Com certeza. Afeta muito, né, na questão escolar. Por exemplo, a gente tem muita desistência de adolescentes da escola, né, e a gente está sempre tentando acompanhar essa questão escolar deles para que eles não desistam dos estudos, que a gente sabe que é o caminho, né, para toda mudança interna, externa, a mudança da realidade deles, social, financeira, em todos os sentidos. E os jogos que estão acontecendo, né, lá no projeto, eles têm trazido essa questão para eles de que é possível ter outras oportunidades, ter outros caminhos, né? E o esporte, ele acentua muito isso no adolescente, né? Esse senso de pertencimento, de autoestima. Né? Estimula a integração, a socialização, porque a gente sabe que quando um adolescente ele tá ali deprimido, tá numa situação psicológica delicada, ele tende a se isolar, tende a achar que ele não é capaz, que ele não consegue. Então, os jogos, eles têm agido nesse sentido de fazer com que eles socializem uns com os outros, que criem uma rede de apoio mesmo, para quando precisarem conversar, para que eles saibam que eles não estão sozinhos mesmo, né? E uma coisa muito legal também desses jogos que estão acontecendo são as ocupações da cidade, que é dos espaços públicos que a gente tem. Por exemplo, os jogos tinham acontecido na Praça Germano Augusto Sampaio, na Vila Olímpica da cidade, e são espaços que a maioria dos adolescentes tem falado pra gente que ainda não tinham ido para jogar, para utilizar das quadras que tem lá, por exemplo, as quadras de futebol society, a pista de atletismo onde teve a corrida deles, e, tem natação, né? Então, assim, tem vários espaços para que no horário oposto ao projeto, à escola, esses adolescentes possam ocupar esse tempo ocioso fazendo uma coisa que vai agregar na vida deles, tanta coisa, né? Então, eles são espaços que eles não conheciam e estão conhecendo através dos jogos, dos esportes que estão tendo, né? Utilizando o que é para ser utilizado, né? Porque muitas das vezes ali se envolve com turmas de amigos que não condiz ali com o que é certo, estão ali na ociosidade, não pratica, não utiliza as belas praças que nós temos na cidade, as quadras, tem muita coisa boa. Às vezes está deixando de usufruir ali porque está fazendo uma outra coisa que não deve. Então, aí, quando vai para o projeto dá todo esse incentivo, todo esse aparato, né? Isso é muito importante. Exatamente. A gente vive numa cidade, né, tão bonita, tão arborizada, e onde a gente tem muitas praças públicas, né? Uma cidade conhecida por ter tantas praças. E eles conhecerem esses espaços faz com que eles possam se organizar para ir jogar vôlei com os amigos, jogar futebol com os amigos, corrida, praticar algum esporte nesses ambientes, e a gente consegue ali tirar aquele adolescente da marginalidade, das companhias erradas, né? E também do tempo de tela no celular. Exato, com certeza. No meu tempo, que eu já sou um pouquinho mais, a gente brincava muito, ainda não tinha essa era digital, não tinha celular, a gente brincava muito, a gente vivia muito, né? As brincadeiras, e isso era tão prazeroso, tão gostoso. Ocupávamos os espaços públicos, né, Adriana? Exatamente. E hoje a gente passa e não vê mais esses espaços
sendo ocupados por adolescentes. Há hoje um movimento, assim, muito grande de adultos ocupando, né? A geração atual tem sido uma geração que se cuida mais, que pratica mais esportes. Tem tido, sim, esse aumento de adultos praticando essas atividades, né? Mas se você passar durante a manhã, durante a tarde, as praças ainda carecem muito ali da presença dos nossos jovens, né? Então, o nosso objetivo é trazer esses jovens para esses espaços públicos, para que eles E é ocupem. tão bonito, às vezes, quando você vai numa pracinha no final de tarde, tá ali os pássaros já se aninhando para dormir. É tão bonito, você ouve canto de vários pássaros. Então, assim, apreciar, a gente vive dentro de uma natureza, né? As nossas praças, a gente tem o pôr do sol mais lindo do mundo. A gente tem praças belíssimas com os pássaros, muitos pássaros, e é super interessante essa questão da gente morar dentro da nossa capital Boa Vista e a gente viver no meio, ali inserido na natureza. Os bichinhos, eles não se foram com o barulho do carro que a gente já tem, o barulho da cidade, das pessoas. Eles estão ali entre nós e é tão bonito isso, tão maravilhoso. Somos privilegiados, né, Adriana? Somos muito privilegiados e a gente tem que dar valor a cada tipo de coisa desse, né? E mostrar isso para os nossos jovens. Estão ocupando a mente com muita tela, com companhias que não condiz ali com ele. Às vezes acaba se desencaminhando ali para um caminho que não é muito certo. Sim, exatamente. E a prática dos esportes, ela libera, né, os hormônios ali da felicidade, serotonina, dopamina. Então, é muito importante, mesmo que seja apenas uma caminhada de 30 minutos ali na praça, nas ruas, para fazer a diferença na saúde mental mesmo dos nossos jovens. E não deixar chegar na velhice para poder apreciar tudo isso, né? Eu também já fui jovem um dia, mas a gente não tinha celular, a gente brincava mesmo. E às vezes, mesmo não tendo a pracinha bonita, não tendo o local bonito, não tendo aquela condição de ter um bom brinquedo, a gente inventava, fazia panelinha de barro, fazia comidinha, fazia tudo ali. Era tão gostoso aquilo tudo. Nós inventávamos brincadeiras, né? Usávamos muita criatividade. Hoje a gente tem tudo pronto aí, né? Até e não é tão interessante o quanto, né? Mas assim, a gente espera que esses trabalhos, né, tipo o Projeto Crescer, vem realizando com os nossos jovens, resgatando muitas coisas boas, né, coisas que de repente eles não foram ensinados e ali eles têm uma continuação disso tudo, né. Lá a maioria vem de uma família bem desestruturada, na maioria das vezes, não todos, porque o nosso público mudou bastante do que era antigamente. Inicialmente o Projeto Crescer, ele foi fundado pela gestão da época por conta das galeras que tinham, né? Quem é de Boa Vista, Roraima, sabe. Eu me recordo. Da quantidade de galeras que tinham formadas por jovens. Era realmente reinserir quem já estava mesmo ali no mundo da marginalidade, né? Então, ele surgiu para acabar com essa questão das galeras. Mas hoje, esse perfil vem mudando, né? O perfil do projeto mudou totalmente. E não é mais assim, porque a gente conseguiu eliminar essa questão das galeras. E hoje, o perfil do projeto é mais atender jovens ali em situação de vulnerabilidade e risco social, né, na maioria das vezes, que não tem acesso ou não conseguiria ter a psicólogo, a aprender uma habilidade, né, a ser acompanhado por um assistente social, por um pedagogo. Então, ali eles têm todo esse apoio multidisciplinar focado em desenvolver uma habilidade para a vida. Então, a gente tem conseguido resgatar muitas vidas através do projeto e trazer esses jovens que, por vezes, se não existisse aquela porta aberta, iriam para o mundo da criminalidade, né, das coisas erradas, ou até mesmo a questão do tempo de tela, passaria muito tempo ali nas telas, afundado no celular, né? Então, ali é um projeto que a gente consegue desenvolver bastante essas habilidades e potencialidades dos adolescentes. Isso é perfeito. E falando também neles, a autoestima é um aspecto crucial, né, na adolescência. Vocês percebem as mudanças significativas na confiança dos jovens após eles participarem aí das atividades do Projeto Crescer? Com certeza, Adriana. E, por incrível que pareça, a maioria desses jovens, eles querem se sentir importante para a família, para os pais. Então, quando eles desenvolvem, quando a gente tem, por exemplo, uma oficina de artesanato, lá onde eles pintam,
panos, temos a de corte e costura, onde eles constroem peças, e marcenaria também, onde eles produzem artefatos ali. E tudo que eles mais querem é que a família vejam, às vezes, o que eles estão produzindo, porque eles querem se sentir importantes, valorizados. Eles querem que a pessoa que eles mais amam vejam que eles são alguém que tem habilidades, que sabe desenvolver aquilo, né? Então, eles ficam se sentindo incríveis quando a família vai lá no projeto e vê o que eles criaram, vê o que eles fizeram ali com as próprias mãos. Então, isso ajuda muito na questão da autoestima, de como eles se veem, e como eles se sentem amados. Nesse sentido, Adriana. E essa questão eu vejo assim, falando como mãe até. E quem está de fora, né, observando só você falar sobre o projeto. Eles quererem se sentir vistos, quererem dar, como a minha mãe falava antigamente, querer dar gosto à família, né? Sim. Não querer dar desgosto ali, mostrar que está interessado em ter ali alguma habilidade, em adquirir algum conhecimento ali através do projeto, para mostrar para a família o que ele é capaz de fazer. Então, ainda é um sinal de que ainda tem jeito, de que não está perdido, né? Porque se ele está com interesse de mostrar para a família que ele tem um valor, que ele quer ter algum conhecimento para que a família venha a ter orgulho dele, então isso é um ponto muito positivo, né? Opa, aqui eu tenho entrada de trabalhar e inserir todos os nossos conhecimentos aqui nesse jovem, que vai dar tudo certo. Sim, Adriana, porque principalmente hoje em dia, pela correria do dia a dia, trabalho, a maioria das pessoas trabalha em 2 horários e muitas vezes não tem esse tempo com os filhos, de acompanhar de perto os filhos, de poder ver o que eles estão fazendo. Então, muitas vezes, esses adolescentes estão se sentindo desprezados em casa, estão se sentindo não vistos, invisibilizados dentro de casa. E quando eles percebem que são sim vistos, que são sim admirados e que são sim amados, eles são realmente transformados. Isso gera uma mudança dentro deles, com toda certeza. E nem todos os adolescentes eles se sentem à vontade, né, em ambientes assim coletivos. Quais são as estratégias que vocês utilizam para garantir aí a inclusão de todos, inclusive os mais tímidos? Porque tem, né? Tem sim. Eles são inseridos em turmas ali com vários integrantes, né? E antes de entrar ali no projeto, eles participam por 2 meses de uma oficina chamada Oficina de Convivência. Nessa oficina de convivência são debatidos vários temas relacionados à juventude, como, por exemplo, questão de saúde mental, do uso de drogas, né, de questões sexuais também, né? Então, ali nessa oficina tem também várias dinâmicas para eles se desenvolverem, socializarem ali entre eles e deixarem um pouquinho a timidez de lado. E depois disso, eles são encaminhados para suas devidas oficinas, onde eles ficam até o fim ali no projeto, até irem para outra oportunidade. E nessas oficinas ali, os instrutores eles buscam ter um olhar para esses integrantes que são mais tímidos, que não acreditam muito em si mesmos, e são nesses que eles focam ainda mais, né, assim, para desenvolver. Eles têm um olhar de tentar entender o que aquele integrante mais gosta, o que aquele adolescente tem um certo, como eu posso dizer, o que aquele adolescente tem mais de potencial que eu poderia estar ensinando ele. E a partir disso, eles desenvolvem um trabalho ali naquele adolescente para ele entender que ele, apesar da timidez, ele tem algum potencial para ser desenvolvido ali dentro e se sentir importante, se sentir visto também. Maravilha, se sentir útil, né? Útil. Se sentir importante. E a gente está no setembro, né? É onde a gente enfatiza o Setembro Amarelo, sim, é onde a gente dá mais ênfase nessa questão da saúde mental, chama a atenção para a prevenção do suicídio, né? Uhum. E durante essa campanha, como é que vocês trabalham a conscientização sobre a saúde mental com os jovens? Então, ao longo desse mês, nós estamos tendo, além das atividades dos jogos, que todas as turmas estão participando de adolescentes, também vamos ter uma atividade que vai ser no auditório da Faculdade Catedral, onde vai ser um dia de apresentações de cultura, de lazer para eles. Vamos ter lá o coral Arte Canto, vamos ter um stand-up com uma influenciadora lá, e também peça teatral,
Isso me lembrou também a pergunta que você fez anterior, né, na questão da timidez. Essa peça teatral que eles vão fazer são os próprios integrantes do projeto que vão apresentar ali na peça de teatro. Então a Olha gente que vai, legal. nós vamos nos surpreender muito ali, né? E ao contrário do comum, né, do tradicional, que é fazer palestras nesse mês de setembro, a gente buscou fazer o contrário, né? Trazer eles ali para o protagonismo, para eles se sentirem ali mais desenvolvidos, mais ali soltos e apresentarem ali pra gente uma peça teatral abordando a temática de valorização da vida. Olha que maravilha. E onde é que vai acontecer? Onde é que eles vão estar se apresentando? É entre eles? Por hora, como essa é a primeira edição, esse evento vai ser fechado, né, só para os integrantes, e ele vai ocorrer no auditório da Faculdade Catedral no dia 23 de manhã e de tarde, com as turmas que são da manhã e com as turmas que são de tarde. Mas a gente estuda ali fazer outras edições, quem sabe, né, abrir ao público também. Exatamente, isso chamaria mais as pessoas para se conscientizarem, isso é muito bacana. E sabemos aí que o apoio profissional ele é essencial, né? Existe aí alguma parceria com psicólogos ou outros profissionais de saúde mental para essas atividades de conscientização? Então, sim, temos constantemente parcerias, né, com as UBS, que são as Unidades Básicas de Saúde. Olha. Estamos sempre contando com os profissionais de vários órgãos públicos para irem lá, fazer algum tipo de ação, algum tipo de palestra, conversar, fazer algum tipo de dinâmica. E também a gente conta muito com parcerias também das faculdades, dos cursos de psicologia. E a gente tem feito os encaminhamentos também para os CAPs, quando necessário. Muito bom. E assim que tem sido esse suporte, além, né, da minha presença lá, onde eu estou constantemente atendendo eles quando é necessário, de forma individual, na salinha de acolhimento, fazendo essa escuta ali ativa para eles, ouvindo, tentando auxiliar, encaminhar. Muito bom mesmo. A socialização, né, e as atividades coletivas, elas podem gerar benefícios além do físico, certo? E quais são aí os impactos sociais vocês observam nos participantes dessas ações? Tem visto grandes resultados? Sim, especialmente na questão da comunicação. Eles passam a desenvolver uma comunicação mais fluida, mais ali com os colegas, né? E passam a perder a timidez. Então, essa socialização ajuda muito. E também na formação de vínculos de amizade, de rede de apoio para os momentos difíceis. E tem sido muito útil nesse sentido. Olha, Adriana. muito bom. E prevenir o suicídio, né, desde cedo, é uma medida aí de cuidado essencial, né? Qual é, na sua visão, a importância de trabalhar essa temática dentro de um projeto social? Gigantesca, né, Adriana? Porque a gente tem ali um índice muito alto de adolescentes que estão ali depressivos, ansiosos. E essas atividades, elas geram ali uma sensação de pertencimento, né, de um contentamento com a própria vida, né? Porque muitos ali estão sem norte, sem rumo, sem apoio. Exatamente. Eles nascem ali, a maioria são de famílias assim, bem desestruturadas e às vezes quando você já vem de um lugar que você já tem, como se você já tivesse um destino já escrito, né? Você vem de uma família que muitas vezes o pai, a mãe escolheu a vida do crime, está ali na vida do crime, né? E acaba que você não vê outros horizontes, você não vê outros caminhos para você seguir. E o projeto, ele mostra que há outros caminhos que você pode seguir, a prática de esportes também, né? Mostra que você pode desenvolver um potencial, desenvolver uma habilidade, conseguir ali escolher outros destinos para sua vida. Certo. Vanessa, você já tinha compartilhado aí alguma história de mudança, de progresso do jovem, mas você poderia compartilhar aí algum exemplo, relato de mudança positiva, né, observada nos jovens que participaram dos jogos e de outras atividades do projeto? Algo que te impactou. Eu sei que o trabalho ele é bem importante, tem um resultado um feedback muito rápido assim de todos que participam,
Mas fala aí alguns exemplos assim que te marcaram. Eu sei que foram muitos. Sim, com certeza. Principalmente integrantes, né, adolescentes que estavam ali muito na questão de isolamento, tristes, e aí eu vi que eles estavam ali praticando o futebol, jogando futebol ali super felizes, super empolgados e felizes de estarem fazendo aquilo, mas o que mais me chamou a atenção foi uma conversa que eu tive com um instrutor do Esporte, Cultura e Lazer, onde ele disse que tinha um integrante autista que Olha, ele não socializava, que ele ficava muito ali no cantinho dele, nas oficinas, e eles sempre tinham feito muito esforço para que esse adolescente socializasse ali com os demais. E a passos lentos ele estava começando a desenvolver isso, e eles notaram que ali, durante os jogos que estavam tendo da juventude, aquele integrante autista começou a jogar ping-pong e gente, que estava fazendo maravilha. aquilo de uma forma muito boa e estava socializando, estava interagindo. Então, assim, para mim foi a mudança mais transformadora, foi a coisa que mais me impactou durante esses jogos da Nossa, porque juventude. realmente você vê que os jovens em si, eles têm ali suas dificuldades. Agora você imagina o jovem autista que já vem ali com suas peculiaridades, as suas dificuldades. Já é uma dificuldade que vem nele a questão da socialização, a questão da fala, da interação ali com os demais. E você vê obter resultado, que já te falei, né? Já tinha comentado com ela aqui que eu sou mãe de dois autistas. Quando você vê ali uma habilidade, uma coisa que ele não tem, e de repente ele te surpreende fazendo aquilo, é muito mágico, gente. Nossa, o Sim, coração da gente vibra de fica alegria. aquecido, né? Exatamente. E tanto a gente como é mãe e o profissional que lida também, né? Que Os tá dois se ali. emocionam e ficam muito felizes com o avanço, com o progresso da pessoa. Você falou que lida muito com crianças com autismo, né? Uhum. Ela está convidada para o Adolescentes. próximo Conversas Inclusivas, então você já fica ligado aqui na Rádio Defensoria, porque a próxima conversa vai ser com a gente. Vamos falar muito sobre isso. Sim. E voltando aqui para a família, né? A família ela desempenha um papel muito importante, né, na saúde mental dos jovens e como é que os responsáveis são envolvidos aí no cuidado emocional dos participantes do projeto. A gente está sempre tentando, Adriana, trazer esses pais, essa família para o projeto. E a gente teve, a semana passada, um evento onde a gente intitulou Família no Projeto. E Olha, foi um dia onde os pais foram para o projeto olha assistir que as coisas que aqueles bacana. adolescentes estão produzindo. Então a gente teve um desfile com as roupas criadas pelos adolescentes da turma de corte e costura, de artesanato. Que E foi muito legal. legal eles verem o que os filhos deles estão fazendo ali. E além disso, eles fizeram um tour pelo projeto em todas as oficinas, conhecendo ali o que os jovens, o que os adolescentes filhos deles estão produzindo ali dentro. E a gente também teve palestra, teve uma palavra, um momento ali de roda de conversa com eles e a equipe técnica do projeto, onde a gente ressaltou a importância da família nesse processo de formação do adolescente, porque a gente sabe que muitas vezes a família ela é a base formadora da personalidade daquele adolescente. Que um não, que um pai dá a um filho também é um ato de amor, um ato de carinho, né? Então a gente teve aquele momento ali com a equipe técnica e eles. A gente teve um momento também que a gente titulou de Árvore da Vida, onde eles colocaram o dedinho na tinta e botaram na árvore ali. E no final formou-se uma grande árvore cheia de digitais dos pais, né? E ao final de tudo, o que a gente quis dizer com isso é que eles fazem parte disso, quase que 80% ali da transformação da vida daquele adolescente depende muito da família, depende muito daquele pai, daquela mãe, daquela avó, daquele avô, daquele tio que cuida, daquela tia que cuida daquele adolescente, daquela família, para transformar a vida desse jovem. Muito importante tudo isso, viu? Levar essa visão para a família. Muitos deles na correria, na dificuldade do dia a dia, eles não param para pensar nisso, né? O quão é importante estar ali participando da vida do jovem.
A gente sempre está preocupado com o pão de cada dia, mas esquecendo um pouco, deixando de lado ali a criação, a formação pessoal daquele jovem que precisa de muito apoio, sim. Às vezes nós nos preocupamos tanto em não faltar nada, que acaba faltando o principal, né, Adriana? Exatamente. Que é o afeto, que é a presença. O afeto, o carinho, a atenção e o apoio, né? E o olhar ali em cima o tempo todo, direcionando para a vida. E os instrutores também, eles lidam, né, diariamente com os adolescentes em desenvolvimento. Vocês oferecem algum tipo de orientação ou treinamento sobre a saúde mental para eles? Sim, sempre ao início, antes de iniciar todas as turmas, os instrutores e monitores passam por uma semana de capacitação, dias de capacitação, onde é trabalhado ali como eles manejarem algumas situações, como lidar com algumas temáticas, e também eles estão sempre contando com a equipe técnica ali para tirar alguma dúvida, para pedir algum aconselhamento para manejar alguma situação. Embora eles estejam ali exercendo uma atividade como a de um professor que ensina aquela habilidade, acaba que eles são os primeiros a identificar alguma situação daquele adolescente. Assim como é na escola, né, Adriana? Os professores acabam sendo os primeiros a observar que aquele adolescente ele está passando por alguma situação ou que ele pode ter algum tipo de transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem. Então, os instrutores, eles são a nossa peça-chave, são fundamentais ali dentro, porque muitas vezes eles são os que identificam um problema e nos trazem para que a gente possa estar cuidando, estar lidando com aquela situação, encaminhando. Muito bem, com certeza. E os professores costumam ser, na maioria das vezes, né, tanto como os instrutores também que lidam com os jovens, uma pessoa da confiança, né? Eles acabam depositando a confiança ali. Às vezes não tem num familiar de casa, mas o professor, aquela pessoa que acompanha ele ali no dia a dia, muitos deles se abrem, né? Para determinada situação que eles estão vivenciando. Sim, Adriana, muitas vezes, quando eles estão passando por alguma situação difícil, primeiro eles falam até para o instrutor do que para qualquer pessoa ali dentro, né? E assim como é na escola. É criado aquele vínculo diário, aquela troca, aquela reciprocidade entre eles, que eles sabem que podem confiar ali para contar com aquele instrutor, e aquele instrutor passa pra gente resolver, né? Como eu te falei, não é um trabalho que é como num consultório onde o adolescente senta, chega e fala o que ele tá passando. Às vezes, quase como um estudo ali, né? Exato. Às vezes ele tem mais atenção num lugar desse do que em casa, às vezes, os pais ocupados, ou realmente aquele pai, aquela mãe que não parou mesmo para dar atenção devida. E ali onde ele está sendo atendido, ou na escola, ou num projeto, essa pessoa para e ouve, essa pessoa para e olha para ele, a situação em que ele está vivendo. E é assim que vai dando essa formação continuada, né? Exatamente. Muitas vezes até o local do projeto, da escola, eles estão dando isso, que muitas casas, muitos lares, às vezes, não dão. Sim, eu atendi uma situação no começo do ano de um adolescente que chegou até mim, pediu para conversar, e ele disse uma coisa, Adriana, que me tocou muito. Ele disse que nem na escola ele se sentia tão visto como ele se sentia visto ali no projeto. Que ali no projeto ele se sentia alguém que existe, que em outros espaços era como se ele não existisse. E ali dentro ele existia enquanto pessoa. Ele era um adolescente que era bom em arte, que sabia pintar, e que tinha amigos, e que tinha pessoas que gostavam realmente dele, que estavam ali para ele. Então, é muito bom a gente ter esses espaços, essas portas abertas para os nossos adolescentes hoje em dia, e principalmente a gente ter esse olhar para os nossos adolescentes que estão em casa, né? Procurar conversar, procurar entender o que está acontecendo com ele. Porque tudo é intensidade nessa idade. Exatamente, né, é muita intensidade junto, com certeza você falou tudo, Sim. A chave mesmo. E assim, um jovem chegar para você e relatar, ter essa confiança, isso é muito bom. Ele depositar essa confiança em você. Eles precisam desabafar, eles precisam de alguém em quem confiar, né? Com certeza. Nem tudo está perdido. E em muitas vezes, inclusive, foi através dessa confiança que a gente identificou casos de abuso, caso de situações onde o adolescente estava sendo abusado por pessoas que ele deveria confiar,
onde aquele adolescente estava passando por situações que ele precisava ser resgatado. Então, essa confiança, às vezes, salva vidas mesmo. Com certeza. E a campanha Setembro Amarelo, ela também tem um impacto aí direto, né, na percepção dos jovens sobre si mesmo. E como é que vocês percebem que ela influencia a forma como eles lidam com as suas emoções? Acredito que essa campanha vem para conscientizar com relação à prevenção do suicídio. E a gente está ali sempre atuando no quesito valorização da vida, que é valorizar os momentos bons que a vida nos traz, né? As coisas boas que a vida nos traz. E principalmente sobre ouvir o outro que está ali, ouvir o colega, ser uma rede de apoio para aquele colega que está ali do lado, enquanto adolescente, né? E desenvolver a capacidade de olhar para o outro com um olhar mais atento. O Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, ele vem para que a gente possa ter um olhar mais analítico com o outro, que às vezes tem alguém do nosso lado, um colega, um familiar que está passando por alguma situação difícil, está diferente, está tendo um comportamento diferente, e a gente não observa porque a gente não para sentar, para conversar, para entender o que está acontecendo. E ali dentro do projeto, muitas vezes das atividades que a gente faz, eles acabam falando sobre coisas que eles estão passando e acabam também agindo como ferramentas para ajudar outros colegas que estão precisando de apoio, de ajuda. Exato, é assim que tem que ser, né? Às vezes a gente, na correria do nosso dia a dia, a gente não para ouvir. Às vezes alguém te procura, não é nem para te pedir nada, ela só está querendo uma conversa. E a gente tem que, como ser humano, se conscientizar, eu como pessoa, a parar primeiro a escutar dentro da minha casa, né? Primeiro os de casa, vamos ouvir uns aos outros, ter mais tolerância. A gente sabe que é difícil, correria do dia a dia, às vezes um estressa o outro, mas família é tudo assim. Mas a gente tem que chegar a um consenso e a uma autoajuda, né? E às vezes uma pessoa de fora também, quando chega, conversa com você alguma coisa, e é muito importante a gente dar atenção. Você não sabe o que ele está passando, mas dá aquela brechinha para que ele se abra com você. Às vezes é uma situação tão tremenda, assim, que a pessoa quer confiar em você, e às vezes desabafar com alguém com que você se sente ali na confiança de conversar com a pessoa é tão libertador, né? Conversar alguma coisa, e às vezes uma boa conversa, ela transforma, ela salva, tem inúmeros benefícios. E como eu sempre falo para os adolescentes, né? Não é necessário você ter algum conhecimento teórico sobre todas essas questões de saúde mental para você poder ajudar um colega. Porque muitas vezes é preciso somente você ouvir. Porque tem muita gente que só quer ser ouvida. Você não precisa estar lá para dar conselhos. A pessoa não quer um conselho, ela não quer um direcionamento, ela quer ser escutada. Às vezes você só quer falar e o outro só precisa ser ouvido, ser escutado, naquele momento ser entendido. Só isso. Exatamente. E trabalhar com a saúde mental de adolescente é desafiador, né? E quais são os principais desafios enfrentados pelo projeto nesse aspecto? Acredito que um dos principais desafios que a gente tem é essa luta constante que é contra o sistema, que é contra a criminalidade, que é contra o que o mundo lá fora tem para oferecer, né? Exato. Aquela questão de tudo ser mais rápido, dinheiro rápido, conquistas mais rápido. Então, muitas vezes o adolescente, ele quer viver, né? Ele quer sair para beber com os amigos, ele quer sair para viver aquele momento com os amigos e coisas assim que são erradas, digamos assim. E, às vezes, o caminho certo ele não é tão atrativo, porque ele não oferece esses benefícios de tudo ser muito rápido. Pelo contrário, é um caminho mais demorado, de paciência, né? Então, o principal desafio que a gente tem hoje é essa luta constante contra o sistema, contra o que o mundo lá fora tem para eles. Exatamente. E, às vezes, a desinformação, né? Muita desinformação. Mas eu gostaria que a gente finalizasse o nosso bate-papo, você deixando uma mensagem para os nossos jovens, para as famílias, e você repasse e compartilhe essa informação, porque lá vem uma mensagem bacana da nossa psicóloga, que lida diariamente com os nossos jovens.
e deixe sua mensagem para os jovens que estão nos acompanhando ou para as famílias que de repente vão compartilhar com alguém que está passando por um momento difícil. Sim, o que eu teria para dizer, Adriana, é que se você é jovem, está em casa, está passando por um momento difícil, uma situação difícil, você não se sente visto, você se sente visibilizado dentro da sociedade, é, pela escola, pelos amiguinhos ou pela própria família, que existem outros caminhos além desse, né, de ter tudo mais rápido. Existe o caminho de fazer as coisas direito, de fazer as coisas certas, de desenvolver suas potencialidades, de fazer tudo direitinho para que você possa encontrar ali a paz, a saúde mental, se desenvolver e ser um adulto que passou por desafios e que é mais resiliente, que tem resiliência emocional, que consegue se superar e se enxergar mesmo diante de momentos ruins e situações difíceis. E que as redes de apoio são muito importantes para você fazer amigos, estar em ambientes acolhedores, como fazer a prática de algum esporte onde você pode interagir com outros adolescentes, outras pessoas, e que existem outros caminhos. Muito bom. Isso. Maravilha. E eu não te perguntei como é que o jovem faz para participar do projeto como esse. Ele é encaminhado, ele procura. Como é que faz? Quem tiver interessado em participar do projeto, quem tiver interesse nas oficinas, que são oficinas profissionalizantes, né? Sim. Então, nós temos duas portas de entrada hoje em dia, né? Uma que são os órgãos públicos que encaminham para a gente, geralmente os CRAs encaminham alguns estudos de caso, onde a gente já estão pré-selecionadas e a gente faz uma visita na casa e insere esse jovem no projeto. E a segunda porta de entrada, ela acontece durante o ano todo, não tem pausa, que é a inscrição lá mesmo no Projeto Crescer, que fica lá no Pintolândia, né? E lá o pai deve levar a documentação do responsável e do adolescente a partir de 15 anos para fazer parte do projeto, levando RG, CPF, comprovante de residência, e aí a gente faz ali a inscrição e ele entra numa lista de espera, porque a gente tem muitos. Eu acredito, a demanda é grande, extensa, né? Porque é um trabalho multidisciplinar muito importante, né? Muito válido. Isso. Tem assistente social, tem psicólogo, tem inúmeras pessoas que lidam com os jovens ali. Isso. E eles recebem muito benefícios para a vida, né? E aí, quando esses integrantes eles são selecionados ali, após uma visita que nós fazemos na residência, onde nós, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, nós fazemos uma visita, tomamos um cafezinho ali com a família para conhecer a realidade, fazemos um questionário socioeconômico para entender se ele se encaixa ali no perfil do projeto. E após essa inserção no projeto, o adolescente ele recebe ali um auxílio em dinheiro, recebe também um cartão que é chamado Cartão do Bem, onde ele ganha uma cesta básica para a família, auxílio transporte, e além disso ele tem a oportunidade de fazer parte da cooperativa do projeto. A cooperativa é a união de todos os adolescentes que produzem esses produtos dele e vendem em algumas ações, em eventos públicos, né? E toda uma porcentagem desse dinheiro é dada para eles, para ajudá-los, né? Com uma renda extra. Claro, todo jovem precisa ali do seu dinheirinho, né? Mas lembrando também, se você, quanto família, o jovem não tiver interesse de participar do projeto, mas tem, como a nossa psicóloga falou, tem outros meios também. O que é? Tá passando por um momento assim, a saúde mental tá abalada, tá assim, passando pelaquela fase difícil, procura um profissional. Né? Exatamente. Para quem precisa pelo caminho da rede pública, as portas são abertas ali pelo posto de saúde. Você procura o posto de saúde mais próximo da sua residência, as UBSs, né? E lá você pode solicitar o encaminhamento para o psicólogo. Exato. E você será atendido. Tem muitas UBSs que têm psicólogo, né? Temos muitas UBSs que têm acompanhamento ali do psicólogo à disposição mesmo da população. Maravilha. Então, muito obrigada por compartilhar a sua trajetória de trabalho, o seu trabalho muito lindo com os jovens e que vem trazendo aí resultados positivos para a nossa juventude. A gente espera que melhore cada vez mais. Já é aí
já abrange bastante jovens e que vem abranger cada vez mais. Eu que agradeço, Adriana, pelo bate-papo incrível. Eu que fico grata e eu estou esperando você para o Conversas Inclusivas. Claro, daqui uns lá. dias. Você é nossa convidada. Dizer que o nosso Entrevistas DPE também está sempre de portas abertas para a gente estar compartilhando informações valiosas como essa, que é isso que o nosso público merece, tá bem informado, sabendo de tudo, porque a informação ela salva, ela transforma e ela edifica, né? Que legal aí, realmente. Transformadora. Exatamente. Nós conversamos com Vanessa Dinelli, psicóloga do Projeto Crescer, aqui no Entrevistas DPE, e tivemos aí todas essas informações maravilhosas. Você já compartilha essa informação com quem está precisando ouvir esse bate-papo, e eu fico grata a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você também nos encontra no YouTube, no Deezer e no Spotify. Lá está assunto para todos os gostos aqui do Entrevistas DPE, podcast para todo o interesse que você tiver. Nós temos assunto para cada coisa, de utilidade pública, de muita informação, até conversas terapêuticas nós temos. Então, basta nos acessar e nos seguir sempre. E fica aqui meus agradecimentos e até a próxima. Tchau, tchau.